A reforma da adoração. Diferentemente das mensagens expositivas que eu faço, eu vou utilizar essa mensagem de forma temática, que tratarei sobre o tema adoração. Utilizarei os textos de Ageu. Ageu foi o primeiro profeta que veio pós cativeiro babilônico, depois de 70 anos dos judeus tornarem-se escravos na Babilônia, diante de um regime cruel, idólatra. Anteriormente, o último profeta pré-exílio foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias pregou contra os pecados, a idolatria, a impiedade, a falsa adoração, as práticas cruéis do povo. E o povo não ouviu a mensagem do profeta, do Senhor Jeová Tsabaoth. E Deus foi eliminando as prosperidades, tirando, depois trazendo castigos sobre a nação. E mesmo assim o povo não se arrependia. Então, na última instância, ele levantou um grande império da Babilônia. Ele levantou o grande império da Babilônia para destruir aquela geração iníqua, idólatra. Após 70 anos de escravos, durante a queda de Jerusalém, Deus separou remanescentes, um povo crente que atendeu a mensagem do profeta Jeremias. E eles foram protegidos na Babilônia. Lógico, sofreram porque eles não estavam mais na sua terra, não tinha mais certas mordomias, mas Adonai protegeu-os para depois restabelecer Jerusalém novamente. Esses remanescentes, após 70 anos, e outros mais que foram salvos e se converteram durante os 70 anos de cativo na Babilônia, os filhos dos descendentes, Adonai usou Ciro, um rei persa, para que ele fizesse um decreto para que o povo voltasse a Jerusalém, junto com Zorobabel e Josué, para restabelecer Jerusalém. E agora Jerusalém está povoada com um povo crente, ou quase em sua totalidade um povo crente. Eles a princípio tentaram reconstruir o segundo templo, mas os adversários dos judeus, do povo crente, não deixaram eles reconstruir esse segundo templo. E os crentes começaram a entrar numa apatia, num desânimo, numa depressão muito grande. As pessoas perderam o prazer de adorar. As pessoas começaram a viver apenas para os seus negócios, para satisfazer as suas vontades pessoais. Observe bem, eu estou falando aqui de um povo crente, de um povo que acabou de sair de um cativeiro, onde eles eram reprimidos, mas eles se manteram firmes. E muitos se converteram por reavaliar as condutas, as condutas dos pais, e se converteram ao Jeová Tsabaoth. E agora esse povo estava numa apatia muito grande. Eles perderam o prazer de adorar. Eles já não aguentavam a pressão dos adversários para inibir o centro de adoração que era o templo em Israel, em Jerusalém. E eles começaram a focar suas próprias vidas nas suas tarefas diárias, no seu trabalho, em construir suas casas belas, nos seus negócios, em obter dinheiro. Então eles esqueceram da adoração para viver apenas para si. Então Adonai levanta o profeta Ageu e diz: a nação de Israel, Jerusalém não está prosperando, porque vocês não estão mais
colocando como uma primazia a adoração. Vocês não estão mais procurando um relacionamento íntimo comigo. E o profeta Ageu, ele começa a mostrar que as consequências econômicas, sociais, eram causadas por causa que a adoração ela não era mais a primazia da nação e do povo crente. As pessoas estavam preocupadas em apenas satisfazer as suas vontades. As pessoas estavam apenas focadas em satisfazer as suas vontades pessoais, casas, vestimentas, comidas. E Adonai chama o povo através do profeta Ageu: reflitam sobre o que está acontecendo com vocês, meus filhos, reavaliem a forma como vocês estão vivendo, reavaliem a forma como vocês creem, para que vocês possam mudar a maneira de viver e mudar a maneira de adorar. Israel estava entrando numa crise financeira muito grande. Havia escassez de alimento, escassez no vestuário, consequência do sistema pecuário e agrícola. Havia muita pobreza nas cidades, porque eles deixaram o principal de adorar. E Adonai enfatiza que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o povo não compreendia. Novamente, eu estou falando agora de um povo crente que veio de grandes dificuldades, de um colapso da nação. E aqui Adonai está chamando o povo para reavaliar a forma de crer, reavaliar a forma de viver e reavaliar a forma de adorar. Adonai quer adoração que venha da alma. Ele está dizendo que as coisas materiais não são importantes, mas ele está dizendo que se buscar a ele, ele abençoará aquela nação. É lógico que eu não posso utilizar todas as promessas de Israel para a igreja como muitos têm feito. Muitos têm utilizado de uma teologia que é inapropriada e inutilizável para a igreja. Mas há lições que podemos extrair, e qual a lição que eu quero extrair aqui? É a adoração. A adoração. Eu não estou focando aqui a prosperidade, eu não estou focando aqui a sua satisfação pessoal, eu estou dizendo que é necessário de uma reforma na adoração de cada pessoa, de cada crente, de uma cidade, de um município, de um estado e de uma nação. Eu estou dizendo que há crentes que têm vivido apenas para si, vivendo dia após dia para enriquecer. Eu estou dizendo que há necessidade de uma reforma na adoração nos dias de hoje. Há muitos crentes e há uma massa muito grande de crentes que têm adorado por causa do dinheiro. Muitos têm buscado a Deus por causa de ajuntar riquezas. Muitos têm buscado a Deus por aquilo que Ele pode dar, não aquilo por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Muitas pessoas têm vivido dia após dia em suas tarefas, em construções de casas, belas, bonitas, em carros, em passeios, em viagens. Mas a adoração está longe daquilo que Adonai quer. E como Deus mostra a sua insatisfação? Ele mostrou a sua insatisfação na época pós-cativeiro babilônico através da natureza. Ele começou a reter as bênçãos da nação. Ele começou a enviar pragas. Ele começou a enviar seca sobre a nação. Os vestuários, a comida, a agricultura, a pecuária. Por consequência da agricultura, começou a diminuir toda a sua prosperidade, porque o povo estava focado em si, na sua satisfação pessoal e não na adoração.
O Machia, lá na Brit Hadashah, no livro de Mateus, mostra no capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a nossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, da Brit Hadashah, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aqui o próprio Machia está corroborando o que o profeta Ageu falou naquela nação, naquele período, que é: busque a Deus, busque Adonai de coração e deixe que as demais coisas Ele fará. Não se preocupe com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o vosso corpo, porque Ele abençoará. E temos vivido dias onde os crentes no Senhor Jesus têm buscado a sua satisfação dia após dia. Estamos no maior período da história onde estão matando todos os dias cristãos. Para ser mais exato, 24 cristãos morrem hoje a cada hora no mundo. E os crentes hoje estão em silêncio diante da maior catástrofe da história, porque têm buscado apenas a sua satisfação pessoal, os seus próprios interesses. E o profeta Ageu, quando se levantou, falou: buscai a mim, diz o Senhor. Primeiro a adoração, depois as demais coisas. A adoração é o reflexo de viver de um indivíduo. E o reflexo de viver de um indivíduo é a forma de crer. Então a forma de crer reflete na forma de viver. E na forma de viver reflete na adoração. Deus quer primeiro adoração, que a adoração reflita nas demais coisas e não que as demais coisas reflitam sobre a adoração. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Malaquias. O profeta Malaquias foi levantado para dizer ao povo que eles estavam sendo negligentes com o serviço de Adonai. O povo só queria, o povo deixou de dar dízimo, porque eles queriam dar dízimo para que Deus pudesse abençoá-los. Eles queriam fazer moeda de troca. Eles davam para receber. E quando eles sentiram que a situação do país estava em escassez, eles deixaram de dar os dízimos, porque eles não entendiam, porque eles não queriam gastar os seus próprios dinheiro para um Deus que não retribui a eles. Nós temos um outro cenário com o profeta Amós. Ali nós já temos dizimistas. Nós já temos pessoas que cumpriam todo o serviço religioso. Só que eles faziam de forma medíocre, hipócrita. Eles faziam para ter visibilidade das outras pessoas. Eles cumpriam para estética, para beleza, para que as pessoas pudessem exaltá-los. Mas não era isso que Deus queria. Não eram pessoas que estavam ali para ser símbolos, troféus de si mesmos. Ou na época de Malaquias, pessoas que buscavam a Deus por interesse. Eu não estou falando de dízimo, não é disso que eu estou falando. Eu estou mostrando aqui que o fato de dar dinheiro para receber em troca não é adoração. E o fato de dar dízimo para dizer que está dando também não é adoração. O que eu estou mostrando aqui é que Deus conhece a sua forma de crer. Ele conhece a sua forma de viver. Ele conhece a sua forma de adorar. Deus quer adoração que venha da alma. Muitos hoje têm usado o dízimo que não pode ser aplicado à igreja hoje. Porque para ser aplicado o dízimo é necessário um sistema levítico, um sistema
sacrificial, tem usado como moeda de troca para prosperar, prosperar, prosperar. A queda de Israel do Reino do Norte se deu justamente numa época de prosperidade, onde o povo estava focado em si mesmo. Eles prosperavam, mas estavam longe da adoração. E o profeta e profetas se levantaram para exortá-los ao arrependimento e apartar da iniquidade da falsa adoração. Mas o povo não quis ouvir. Então Deus levantou pragas, reteu as bênçãos e o povo não se arrependeu. E por fim Deus levantou a Assíria em 722 para destruir o Reino do Norte. E aconteceu isso semelhantemente no Reino do Sul, em 586, com o Império Babilônico, destruindo o primeiro templo de Salomão e destruindo Jerusalém, colocando fogo ao templo e às casas e aos palácios. Tudo que as pessoas tinham guardado, reservado, conquistado, as guerras vieram e tiraram tudo. As pragas vieram e tiraram tudo, porque o povo não sabia adorar. O povo não queria adorar. Estamos diante de um cenário hoje onde as pessoas se engrandecem que dão seus dízimos, mas não se compadecem dos seus próprios irmãos que estão em vários países hoje, ou melhor dizendo, em quase todos os países do mundo hoje, em perseguição. Não se compadecem dos pobres, não evangelizam, que é a missão principal da igreja. Deus deu uma tarefa irrevogável: pregai o evangelho a toda criatura. Muitos têm vivido religiosamente em cargos, mas não adoram. Estão em corais, mas não adoram. Estão na igreja domingo a domingo, mas não adoram. Estão em cargos como líderes, como professores, mas não adoram. Estão satisfazendo apenas as suas vontades pessoais e não adoram. Porque se verdadeiramente adorar, refletirá sobre a forma de crer e a forma de viver. Estamos num período onde a forma de viver está totalmente diferente da forma de adorar. Ouço muitas pessoas cantando nas igrejas, chorando, se emocionando. Mas a forma de viver está diferente da forma de adorar. Não se compadecem das viúvas, dos justos, dos irmãos. Estamos numa época da história onde mais se mata cristãos, onde se perseguem judeus no mundo inteiro e o mundo e os crentes se calam. Significa que a forma de crer está errada. Estão buscando apenas si próprios a sua satisfação e buscam a Deus através de dízimos e ofertas para satisfazer as suas vontades. Constrói-se grandes templos. Investem milhões em discos, CDs, festas, acampamentos. Enquanto 65 mil pessoas cristãs estão sendo escravas todos os dias na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, cristãos estão sendo chicoteados em praças públicas e mortos. Na China, casas sendo invadidas, governo retalhando famílias. Na Nigéria, inúmeras pessoas sendo mortas dias após dia. No Nordeste brasileiro, centenas de missionários. Só tem o arroz com feijão e olhe lá quando tem, porque as igrejas, tanto rica quanto pobre, não lembram deles. Isso significa que a forma de viver está diferente da forma de adorar. Cantam-se em belos cultos, choram, mas não adoram. Eu ouço muitas músicas que diz: a tudo entregarei minha vida, te entregarei tudo que eu tenho, farei tudo por amor. Apenas palavras que se dissipam pelo ar, que não tem valor nenhum.
Porque se essas palavras fossem verdadeiras, se essas músicas fossem verdadeiras, este país ou qualquer outro país que cantasse essas músicas seria o país mais missionário do mundo. Porque teremos pessoas dispostas a adorar incondicionalmente, independente das circunstâncias. Somos hipócritas, cantamos o que não vivemos. Eu ouço inúmeras músicas que diz: darei tudo que tenho por teu amor, trocarei tudo, minha casa, meu carro. Mentira! Mentira! Os cantores que mais cantam isso são os que mais têm dinheiro na conta bancária, milhões e milhões. Como se dão tudo que têm e continuam ricos. Enquanto na Síria, a maior perseguição contra cristão da história. Matança. Crianças degoladas cristãs. Mulheres sendo estupradas todos os dias. Pessoas sendo tiradas órgãos para dar para muçulmanos. E a igreja se cala. Dizendo que está louvando. Que adoração é essa? De que adianta dízimos, carros, casas, se tudo se passa? Israel estava nessa apostasia. E diante de um colapso político, financeiro, social, tudo se foi. Tudo se foi. Jerusalém. Sobrou apenas um grupo de remanescentes que creram na mensagem do profeta Jeremias antes das três deportações que teve dos judeus para a Babilônia em 605, em 597 e 586 a.C. As pessoas, os crentes, nós estamos focados na nossa satisfação pessoal. Isto haverá um preço. Haverá um preço. Adonai utilizou Ageu para dizer àquele povo: busquem a mim para que eu vos abençoe. Não ao contrário. Não me busquem pelo que eu posso oferecer. Certa vez, Yeshua, Jesus, estava num momento apregoando suas mensagens e ele sentiu que o povo queria que ele estabelecesse o seu reino messiânico para que eles pudessem ser isentos do trabalho e que eles pudessem viver sem trabalhar. Quando Jesus ouviu essas pessoas conversando entre elas, ele se afastou. Porque Deus não quer pessoas interesseiras. Deus quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando Adonai levantou o profeta Ageu, ele apregou arrependimento sobre o povo para que reavaliassem a forma de crer, de viver e de adorar. Aquele remanescente, aquele povo crente, ouviu a mensagem e se arrependeu e passou a focar as coisas espirituais. Espero eu que os remanescentes que têm ouvido esta mensagem reavaliem a forma de crer, de viver e de adorar, para que possamos ser instrumentos de Adonai sobre a terra, para que possamos cumprir o nosso chamado, que possamos centralizar a adoração naquilo que ninguém pode roubar, naquilo que a ferrugem não pode correr e naquilo que a traça não possa destruir ou consumir, mas que possamos reavaliar a forma de adorar. Se a forma de adorar estiver correta, ela se refletirá sobre a forma de crer e de viver. As ações refletem aquilo que cremos, assim como a adoração reflete sobre a forma como nós cremos. E termino essa mensagem na Brit Hadashah, no livro de João, capítulo 4,
versículos 22, 23, 24, que diz: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adonai é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não adorem para enriquecer suas contas bancárias, comprar seu carro, fazer dos seus templos grandes obras de arte. Deus quer adoradores. Baruch atah Adonai Elohim.